Bem-vindos ao canal Além da Arena no YouTube. Meu nome é Patrick Simão e, como votado no Instagram, que está aqui embaixo, o tema a ser discutido para Além da Arena Esportiva é como estruturar as divisões do futebol brasileiro. Bom, primeiro a gente tem que destacar como é atualmente. Tem a Série A com 20 times, a Série B com 20 times, a Série C com 20 times, só que são 2 grupos de 10, depois 2 grupos de 4 e a grande final. E esses grupos de 10 são separados de forma regionalizada, o que é bom. E na Série D são 64 times divididos em 8 grupos de 8 antes do mata-mata. E os 4 semifinalistas sobem para a Série C. Inclusive, no Instagram vai ter um post falando sobre as equipes que subiram da Série D, da D para C e da C para B, falando o que vai provocar esses acessos e como vem essas equipes nos últimos anos. Bom, então, como estruturar as divisões? Tem algumas problemáticas que a gente precisa elencar. O futebol brasileiro, no último ano, teve registrados mais de 800 times profissionais. Desses, a gente faz as contas, 60 mais 64, 124 times têm divisões nacionais. Só que a Série D, se você não sobe, você pode até fazer uma boa campanha, mas você pode não estar disputando nada na próxima temporada. Por quê? A Série D ela vem dos campeonatos estaduais e os melhores times classificados de cada estado completam a divisão. Então, muitos times não têm a perspectiva de trazer atletas a longo prazo, porque você não sabe como que vai estar futuramente esses jogadores. Isso faz com que muitos jogadores rodem por vários times sem conseguir se estabilizar e os clubes não consigam manter um projeto a longo prazo. Então, eu acredito que não é difícil você colocar mais algumas divisões ou estruturar melhor essas divisões. Por que não é tão difícil? A Série C e a Série D já tem uma fase de grupos mais regionalizada. E eu acho que para os próprios clubes regionalizar um pouco mais, tornaria mais barato em questões de viagem na primeira fase e abriria mais vagas para a equipe. A Série D tem 2 grupos de 10. Poderia ter 4 grupos de 10, por exemplo. A Série D tem 8 grupos de 8. Poderia ter 12 grupos de 8 ou 10 times. Eu acho que poderia tranquilamente, até 16 grupos. Estruturando assim, daria para tornar a Série D mais estável e ainda criar uma 5ª divisão. Essa 5ª divisão não seria muito uma divisão em si, mas seriam os times que não estão em nenhuma das 4 principais divisões disputarem Copa Paulista, por exemplo, ou campeonatos dos seus estados, e os 2 primeiros ou o primeiro de cada disputarem ali um mata-mata na reta final da temporada, que seria uma espécie de Série E, com os principais times os principais times de cada estado que não tem divisão. Então, por exemplo, 27 times, que seriam 26 estados, mais o Distrito Federal, e outros 5 clubes disputariam 32 vagas, e os 4 primeiros ou 8 primeiros subiriam para a Série D. Então a gente teria uma Série D um pouco mais com times garantidos. E os times que fizeram boa campanha na Série D, mas não subiram, poderiam continuar nesse esquema, porque o que viria através dos estaduais seria essa Série E. Eu penso em estruturar dessa forma. Então, a minha ideia seria Série A e Série B mantendo, a Série C um pouco maior, 4 grupos de 10, por exemplo, e depois outras fases de grupos com quadrangulares, como vem sendo. A Série D eu faria 12 grupos de 10 times, 120 times numa Série D, estruturaria e organizaria essas equipes para não... Porque essas equipes de Série D elas não precisam
se preocupar em não disputarem nada no ano seguinte. Então elas podem fazer alguns contratos mais longínquos. Aí dessa forma, os times que não têm divisões disputariam torneios secundários estaduais para se garantir nessa Série E e poder ter uma divisão no ano seguinte. Já os times da Série D conseguiriam ficar ali estabilizados. Eu penso dessa maneira. E eu acredito que os custos de viagem ajudariam nessa organização. O calendário atualmente está bem complicado por causa da Covid-19, da paralisação. Então, precisaria ajustar o calendário novamente. Essa temporada, por exemplo, começa em fevereiro, sabe? Teria que estar estabilizado novamente para organizar uma nova estrutura assim, que incluiria mais equipes e deixaria mais atletas empregados também, podendo atuar. Já no futebol feminino, a gente tem atualmente o Brasileirão com 16 times e a Série B estadual, a Série B nacional com os campeões estaduais que não estão na primeira divisão, mais algumas outras equipes que caíram e que ficaram, dando 36 times na Série B. Então, muitos estaduais no futebol feminino têm muito poucas equipes. E elas poderiam se estruturar um pouco mais. Por exemplo, começando pela Série A1 do Brasileirão Feminino. Atualmente são 16 times e daria para manter 16 times. Eu acho que é um bom número de equipes para um campeonato competitivo. Só que são 15 rodadas de turno único e depois mata-mata a partir das quartas. Daria para aumentar o número de datas, tirar o mata-mata, aí guarda esse mata-mata que ele vai voltar daqui a pouco, tirar esse mata-mata e fazer 30 rodadas, 2 turnos de pontos corridos. A Série A2 feminina, ela são atualmente 36 clubes, 6 grupos de 6. Daria para aumentar para 48, 8 grupos de 6. Aí fica uma coisa interessante, que são 64 equipes dentro de algumas divisões. E o que acontece com os estaduais? Eles têm poucas datas às vezes. Minas Gerais, que é um estado rico e grande no futebol brasileiro, no último estadual tinha 5 participantes. Então, como abranger mais datas para essas equipes? Tem 2 possibilidades aqui. E as 2 envolvem a criação ou a recriação, porque já existia esse campeonato, de uma Copa do Brasil. Então, como que seria essa Copa do Brasil? Eu pensei em 2 possibilidades de formato. A primeira são pegar os 16 clubes da Série A1, que já tem mais datas, e deixar eles em uma fase adiantada. As outras equipes, elas disputam quadrangulares mais regionalizados para definir as outras 16 equipes que vão entrar na competição. Então ficariam 32 equipes e aí sim o mata-mata. Outra possibilidade é os times da Série A1 e A2 totalizam ao todo 64 equipes. E as outras equipes que não disputam uma divisão poderiam fazer grupos de 4 regionalizados, chegando a outras 64 equipes. Ficariam 128 times, um campeonato que abrangeria muitas equipes. Só que as equipes que não têm divisão já fariam pelo menos 6 partidas, o que ajudaria muito no calendário delas. E 6 partidas regionalizadas, então os custos seriam menores. Aí com 128 times seriam 7 rodadas de mata-mata em jogo único, o que também parece possível, embora a primeira opção seja um pouco mais viável logisticamente. Eu queria saber a opinião de vocês sobre o primeiro tema que vai para além da arena esportiva, só que é mais estrutural, em questão de calendário e em questão das federações estaduais e da CBF conseguirem se organizar de uma forma em um calendário comum. E aí torna um pouco mais complicado. Além disso, tem a questão das cotas de TV, que teriam que ser organizadas. Por exemplo, o que eu coloquei ali no masculino. E o ideal seria diminuir um pouco os estaduais. Só que não tirar os estaduais. Os estaduais são muito importantes para os times do interior.
Então teria que organizar ali, diminuindo datas mesmo, sabe? Porque a tendência são os times principais do Brasil irem tirando o foco dos estaduais, sabe? Vai ser usado mais para testar jogadores. E aí a questão de mercado de TV e patrocínios também tende a cair. Só que muitos clubes são dependentes dessas cotas de TV, por isso elas não questionam muito a questão das datas nos estaduais. Então essa seria uma questão que teria que ser bem conversada e parece que não vem sendo, até porque no próprio contexto de pandemia houve a manutenção de datas dos estaduais e do calendário, puxando até fevereiro. Bom, esse vídeo vai ter alguns cortes, eu vou organizar ele aqui, mas eu agradeço aqui por todo mundo que assistiu, aceito feedbacks, deixa a curtida, se inscreve no canal ali ativando o sininho que é importante agora, e também vai ter uma postagem lá no Instagram falando sobre os times que subiram nas divisões nacionais, a D e a C. Confere lá. Muito obrigado e valeu!